Olá pessoal, boa tarde, né? Eu estou aqui ao vivo para emitir meus pensamentos, minha opinião. Talvez agrade muitos e desagrade outros, mas eu quero fazer algumas perguntas e se alguém souber me responder, eu gostaria de saber. Nessa vida a gente aprende muita coisa, mas ainda a gente acaba não aprendendo tudo. E são muitas coisas que eu gostaria de aprender. Nós temos um país que está atravessando um momento muito difícil. Nós estamos atravessando momentos difíceis. Agora há pouco estava assistindo uma reportagem. Algumas cidades não têm leito para os doentes. E isso é preocupante. A gente assiste tantos debates na televisão e nas mídias sociais, e a gente não chega a conclusão nenhuma. Eu estava assistindo ontem um debate na TV, e eram três médicos, 2 políticos e um não político, mas também envolvido com o governo de São Paulo. E eles debatendo sobre a questão do vírus. Onde foi que o Brasil errou, se o Brasil errou, se não errou, quem acertou, quem deixou de acertar. E na real, todos os três, nenhum concordava um com os outros. Entre eles não havia um ponto de equilíbrio na discussão deles, sendo 3 infectologistas. Aí, eu que não sei nada da vida, né? Nasci na roça, no interior, vim para a cidade, estudei até o 2º grau só, fui trabalhar, né, cuidar da minha família. Eu me casei com 19 anos e estou casado até hoje com a mesma mulher, graças a Deus. E aprendi muito. E nesse aprendizado eu tenho muitas experiências que eu posso confrontar com muitas pessoas do meu tempo, da minha convivência, e as coisas tem muita coisa em comum. Agora, a gente vê essas pessoas que estudaram, fizeram faculdade, doutorado, mestrado, e quando eles reúnem, vão discutir um assunto, eles não concordam com o outro. Eu pergunto, o que esses caras aprenderam? O que eles aprenderam de fato? Então, tem-se uma ideia de que esses caras não aprenderam nada. Eles aprenderam a defender a sua tese, o seu próprio umbigo, aquilo que eles querem defender. Então são 3 infectologistas que não sabem, na discussão dos 3, eles não concordam entre os 3, ou seja, não dá para fazer um equilíbrio de pensamentos, de ideias ou de conhecimento. Então o povo que fica na TV assistindo passa de otário, porque escuta um fala de uma maneira, escuta o outro ou defende outras ideias, discute, entra outro e outras ideias, e assim a gente fica aqui no meio perdido, assistindo de camarote essas discussões que é colocado, e com estes homens, chamado de homens que estudou, né, e tem preparo para tal, mas no entanto entre eles a discórdia é muito grande, mais do que entre nós que somos leigos do assunto. E vamos aprender o que com eles? Se eles não se entendem. Então nós estamos numa situação que todo mundo fala o que pensa, mas ninguém tem conhecimento, os conhecimentos que eles têm não têm afirmação, porque o próprio Deus disse que o testemunho de 3 é verdadeiro. Aí vem 3 babacas na televisão, cada um fala diferente, então todos 3 são falsos. É o que eu resumo. Todos 3 são pessoas preparadas para manipular apenas as suas ideias, plantar as suas ideias. O que aprendemos com eles? Nada. Se os 3 testificassem a mesma coisa, mostrassem os seus currículos e mostrassem que aprenderam de fato e que aquilo é verdadeiro, então haveria um convencimento maior da população
em acreditar que esses homens estão falando a verdade. Mas aonde é que está a verdade? Aí, então, eu quero com isso apresentar as minhas ideias. O que eu estou aprendendo com esse pessoal? Eu digo para vocês, nada. Eu estou aprendendo a ficar cada vez mais confuso ainda. Já tenho 68 anos de idade. Talvez o que eu sei é mais importante do que o que eles sabem. Porque reúne 3 homens cultos, estudados, com formação, e eles não conseguem discutir um assunto dentro da mesma linha, do mesmo raciocínio. Isso é vergonhoso para a gente que está assistindo aqui e saber que isso é o Brasil, o nosso país, que nós nascemos, crescemos e amamos. Isso me intriga muito. O que me intriga também e que me chama a atenção é que nosso país é um país de desordem. Na nossa bandeira lá está ordem e progresso. Ordem, o que é ordem? É disciplina. E em nome de uma chamada falsa democracia, entra a indisciplina. Mas na prática, eles querem impor a disciplina só no povão, na massa, e não em mais ninguém. Ou seja, se o país é um país democrático, todos nós temos direito de livre pensamento, e podemos livre expressão, e livre imprensa, livre muita coisa, mas nem por isso podemos estar livre da disciplina, porque a disciplina é que forma o caráter. Pessoa sem caráter não tem disciplina, certo? Ainda que muitos achem que uma coisa é diferente da outra. Eu não penso assim. Eu penso que a disciplina forma o caráter. Porque quando você é disciplinado, você concorre para aquilo que você acredita que é coisas boas, que é o bem, que é o bom. E eu não meto a minha mão no bolso do meu vizinho, porque eu tenho uma disciplina, fui disciplinado que isto é errado, é crime, é roubo. Então, forma caráter. E o caráter faz a concordância. Não é verdade? O caráter forma a concordância. Então, esses homens, será que têm caráter? Acho que não. Eles mentem de cara lavada. Outra coisa que me intriga muito é essa doença. Eu tenho feito tudo que manda. Ficar em casa. Eu fico em casa. Todo mundo está em casa. Quem pode? Agora, e as pessoas que não podem? Quem trabalha de manhã para comer de tarde, está fazendo o que essa hora? É muito fácil. Pimenta no olho dos outros é refresco, assim diz os antigos. E é verdade. Então, é muito bom. Agora, quando se fala dessa pandemia, eu não quero me ater aonde começou, nem quando começou, mas vamos dizer no Brasil. Nós sabemos que o Brasil foi infectado pelo carnaval. Aglomeração de pessoas, o país inteiro se aglomerou e já estava o vírus circulando no país. Mas nós não tivemos, os nossos governantes não tiveram a decência de parar o carnaval. E seria decente. Por que não pararam? É porque se tivesse tido a decência de parar o carnaval, é claro que teria muitos prejuízos, muitas coisas poderiam ter acontecido, mas também não teríamos a pandemia disseminada como está, dessa doença, esse vírus que mata. Isso foi disseminado no carnaval. Agora, em nome de uma proteção, vamos lá. A gente para as empresas, para a cidade, para o trabalho, para tudo. Mas os trens estão cheios, os ônibus estão cheios, lotados, as pessoas se contaminando do mesmo jeito. Ou seja, o que é que esses homens sabem? Sabe de nada. Eles estão apenas fazendo aquilo que vem à cabeça. Eles não há nenhuma garantia. Eles não dão garantia pra gente. Não dão garantia. As pessoas
menos favorecida é que estão pagando um preço muito alto. São Paulo, a grande maioria, o centrão São Paulo, está lá todo mundo seus apartamentos, ar-condicionado, comida, não falta. E não falta médico particular para eles, né? Os políticos estão cheios de dinheiro, todos eles têm muito dinheiro, estão abastecidos, né? Mas o trabalhador que depende do emprego, o empresário está quebrado. Porque eu assisti uma reportagem, o nosso presidente falando que no Brasil é difícil ser empresário. É mesmo. O empresário no Brasil, ele é considerado réu em toda circunstância. A Justiça do Trabalho, quando intima uma empresa para ir, que o empregado vai lá, faz um monte de mentira contra uma empresa, porque mentem mesmo. Eu fui empregado 16 anos e empregado mente pra caramba, mente 99,9% é mentira dos caras. Mas a CLT não vale merda nenhuma em favor da empresa. O que vale é a mentira do funcionário. Então, o funcionário vai lá, fala um monte de mentira e os juízes aceitam as mentiras e a empresa já é chamada como réu. Mesmo sem ter nenhuma condenação, já é réu. A ré do processo. Então, ser empresário no Brasil é ser bandido. Não vale a pena. Os que aí estão tiveram que ser bandido mesmo, né? Roubar junto com o pessoal do governo. Aqueles que vieram lá dos mandatários anteriores nossos aí, vieram roubando o país. Agora a questão de lei, tá? Falta leite no Rio de Janeiro? Falta. Eu sou do Rio de Janeiro. Falta porque roubaram tudo que tinha. Não tá faltando leite porque tem muito doente, não. Tá faltando leite porque roubaram o país inteiro. Roubaram o Rio de Janeiro, principalmente roubaram o Rio literalmente. E não tem como fazer hospital. Tem como fazer estádio bonito, grandes estádios, mas não tinha como fazer hospitais. O Rio sempre foi carente de hospital. Porque é para o povão. O hospital não dá lucro para o governo, né? Para o governo de um modo geral. Então, por isso, é onde falta hospitais no Rio. Falta São Paulo? Falta. Por quê? Porque roubaram em São Paulo. Vocês lembram da frase bonita dita nas campanhas políticas, ele rouba mais faz? Isso é antigo. Não estou nem dizendo o nome aqui. Era o jargão, ele rouba mais faz. E aí? Agora culpa o povo, culpa os aposentados. Nós que estamos aposentados com a merreca, uma migalha dos infernos. Você tem que ficar contando moedas, não você passa fome no fim do mês, ou então tem que vender alguma coisa na rua. Eu, pelo menos, eu tenho que me virar, sou aeromodelista. E fabrico meus aviões, eu vendo, compro, vendo, troco. Para inteirar, meu amigo, inteirar. Eu não pago, graças a Deus, eu não digo para vocês que eu passo fome. Mas eu trabalhei muito. Trabalhei a vida inteira. Desde os meus 12 anos eu trabalhei. E no que eu não tenho de graça, não foi ganhado na loteria e nem nenhum governo que me deu, não. O governo só tirou. Porque você abre um negócio, ele vira teu sócio sem entrar com nada. Aí se você não paga ele toma tudo que você tem. Os bancos são outros bandidos que tem no Brasil, que não perdoa e também não te ajuda em nada. Eles te dão com a mão e tiram com as duas. Então é problema. Nosso país é um país sem jeito. O nosso país é um país que está numa situação... Eu me lembro muito bem de uma canção de dois cantores gospel que cantam uma música, que fez uma música dedicando à morte da Eloá. Quando eles dizem que o Brasil só terá jeito se tiver punho de aço. Se não tiver punho de aço, não conserta o país. Eu não estou fazendo apologia a nenhuma intervenção militar, mas se não tiver punho de aço, não conserta o país. Porque se dependerem da política, se dependerem do nosso sistema, ele não funciona nunca. Olha as roubalheiras do Rio, já foram presos ex-secretário de saúde. Em São Paulo já foi denunciado um contrato milionário com uma empresa que não tem nem empresa, é uma casa velha que já estava sendo despejado. Está mostrado aí na mídia, na imprensa, para todo mundo ver. No mandato do senhor Dória, o homem, o garrafinha aí, né? Que se diz homem direito, homem que só faz tudo certinho, zela da saúde do povo. Como é que o cara que zela da saúde do povo e quer defender as vidas e está lutando pela vida, faz um contrato absurdo desse? Na minha terra isso tem outro nome, tá? Na minha cidade, na minha terra isso tem outro nome. Agora,
É o que a gente está assistindo na mídia o tempo inteiro. Uma outra coisa que me intriga no país, eu sinceramente, eu tô cansado do Brasil. Tô cansado, muito cansado. Eu, se eu não tivesse 68 anos de idade, eu ia embora daqui. Porque eu não tenho mais o que fazer aqui também. Eu tô velho, ninguém me dá emprego. E se eu abrir um negócio, o governo não deixa porque não tem dinheiro para começar nada. E nem tem nome também para começar merda nenhuma. Porque hoje, você no Brasil, você começar as coisas, tem que ter dinheiro. Eu também não quero começar mais nada. Não dá para começar nada. O que eu já fiz já foi suficiente. Outra coisa. Um país como o nosso, que fala de ordem e progresso, a desordem desgraçada que nós estamos vivendo. O governo federal baixa um decreto. O governo estadual baixa outro e o municipal baixa outro. O governo estadual diz: eu não vou respeitar o decreto do governo federal. O municipal diz: eu também não vou respeitar o decreto do governo estadual. Então cada um faz seu decreto. Então isso aqui é uma casa de mãe Joana, né? O Brasil é uma casa de mãe Joana que todo mundo manda, ninguém se respeita. E se esses caras não se respeitam, por que eles querem o respeito da população? O governo estadual não respeita o federal. O governo municipal não respeita o estadual. E esses bandidos querem respeito de nós. Esses bandidos querem respeito. Quer que você saia na rua, tem que sair do jeito deles, se não prende, se não bate, igual a gente já viu gente apanhar na rua aí. É uma vergonha ser brasileiro. É uma vergonha. É onde ninguém se respeita, mas querem o respeito. Tá aí os prefeitos querendo respeito, os governos estaduais querendo respeito. Se eles não respeitam o governo federal, aonde está a ordem nesta bagaça? Aonde está a ordem nesse país? Se alguém souber, antes que eu morra, de velho, de doente, sei lá, diz que esse Covid está matando só os velhos, e eu sou um candidato, me fala. Alguém tem a solução? Me fala onde está a ordem dessa praga, desse inferno, desse país que nós estamos vivendo. Se vocês me falarem, o restinho de vida que eu tenho pela frente, eu vou à luta, vou descobrir. Quero pelo menos conhecer aonde está a ordem. Agora, o progresso está onde? Onde está o progresso? O progresso está na casa dos políticos. Eles ganham um bom salário, grandes verbas de gabinete, verba de partido, tem verba de tudo. Eles só não têm vergonha, o resto eles têm. O resto eles têm. Onde nós vivemos num país que é um regime presidencialista, isso tudo é que está me intrigando, cara. Me intrigando muito. E vocês que estão ao vivo me assistindo aí, se vocês não concordar, é problema de vocês. Agora, eu estou expondo aqui o que me aborrece e o que é que realmente eu estou sentindo. Agora, se vocês souberem alguma coisa melhor, bota aí que eu vou ouvir vocês. Eu vivo o dia inteiro escutando televisão, escutando Facebook, escutando YouTube, já não aguenta mais ver tanta merda falada por aí, mas ninguém fala uma coisa só. Cada um fala a sua verdade. E que não é verdade. No fundo, não é verdade. Então, se alguém tiver um caminho, me ensina aí, me fala o caminho que eu vou seguir. Outra coisa que me intriga no Brasil, progresso, né, que eu já disse. Não tem progresso. Por que não tem progresso no Brasil? Não tem. Não tem. Porque não tem respeito, não se respeitam. O nosso governo, o governo federal, fala uma palavra lá, na entrevista dele, ela é fatiada em muitos pedaços e cada um fala um trecho. Daqui a pouco eles juntam tudo aquilo, faz uma bagunça aí. Ninguém sabe, na verdade, o que foi dito, a intenção do cara. A gente acredita em determinadas pessoas, daqui a pouco eles são completamente o avesso daquilo que a gente acredita. Não tem verdade no nosso país. A única verdade que reina no nosso país é Cristo. E ele está aí para quem quiser. Só que o povo não quer a verdade. Porque a verdade ela é simples, ela é objetiva, ela não tem contestação. Então está muito difícil. Nosso país só punho de ferro para consertar.
Um país onde se fala ordem e progresso, onde todo mundo se fala em respeito, educação e respeito. Eu assisti um programa um dia desse, onde o cidadão Ciro Gomes, eu vou dar o nome dele, porque eu assisti todas as entrevistas dele. Um homem daquele que já esteve no poder, já foi ministro da Educação, disse que o cara para ser ministro de Educação não tem educação, porque chamar um presidente do país dele de canalha, aonde é que está o respeito? Esse cara chamou o presidente de canalha, chamou a família dele de milicianos. Eu queria saber onde está o sangue na veia desses homens. Ou todo mundo tem sangue de barata, ou então ser bandido nesse Brasil é um bom negócio. Porque o cara que já teve no poder chamar o presidente de canalha várias vezes na televisão para todo mundo ouvir e passar em branco, isso eu não me lembro de acontecer no governo Castelo Branco e de outros governos militares que tiveram o prazer de entregar o governo para o civil, honrando o governo civil, e o civil deixar o país entrar numa desgraça dessa. Acabou a ordem, o respeito e não tem progresso. Então, gente, eu fico avaliando a situação. O país que não se respeita, como vai ser respeitado lá fora? Um país onde os governantes não se respeitam. A política aqui não é uma política, é um covis de ladrão. É a imprensa que disse, a televisão fala toda hora isso. É claro que pode ter muita gente boa nesse meio, mas ou você, por que esses bons não põem a cara na televisão? Por que não denuncia os políticos corruptos? Por que eles não votam contra esses caras, tira do poder? Outra coisa que eu fico impressionado, eu não sou. A Bíblia diz que nem tudo é por força e nem por violência. Por então, esse é o meu princípio. Eu acho que a força não resolve nada e nem a violência. Mas a ordem e a disciplina precisa existir. Um país onde o presidente é chamado de canalha e os seus apoiadores de milicianos, onde está o respeito? Será o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, será que nós somos milicianos? Todos nós que votamos no senhor somos milicianos? O senhor encheu o seu governo aí de militares, de coronéis, de homens do exército, da marinha, da aeronáutica, sei lá de onde são todos homens respeitados nas suas corporações, mas não são respeitados no governo. Eu queria saber se esses homens têm sangue na veia, porque se eu fosse um coronel e alguém me chamasse de canalha, eu ia buscar ele. Eu ia buscar ele para ele mostrar para mim aonde é que eu errei, qual é a canalice que eu fiz. No mínimo, isso caberia uma prisão por afrontar um país inteiro, afrontar a Constituição. É o desrespeito ao Supremo maior, que é o nosso presidente. O Supremo é o guardião da lei, mas o nosso governante maior chama-se presidente da República. Ele é o homem que que tem a autoridade de dizer à aeronáutica, ao exército e marinha o que fazer. Ele pode mandar fazer. Assim como qualquer uma das instituições dos três poderes também pode invocar a atitude deles. Mas, porém, nós temos aí um capitão no comando do nosso país, alguns generais, o nosso vice-presidente general. Agora, vocês todos são chamados de canalha, vocês não fazem nada. Vocês são passivos. Estão obedecendo a lei, né? A lei Que lei? Qual a lei? Qual a lei que é? Que vocês são chamados de canalha. Nosso presidente é chamado de mentiroso, de vagabundo, igual a gente assiste aí. Chamado de vagabundo. Vocês não fazem nada?
Eu acho que na Boca de Fumo, no Rio de Janeiro, tem gente mais corajosa do que todos vocês, porque lá se alguém chamar outro de vagabundo, toma 300 tiros na cara, é como vocês vão lá ver. Eu não moro no Rio há muitos anos, mas lá é assim. Chama um cara daquele lá de vagabundo lá, daqueles traficantes lá, e te dá 30 tiros na sua cara. Agora, o cara chama os nossos governos, nosso presidente, toda a nossa república de canalhas, generais de pijama. Ninguém faz nada, todo mundo é passivo. Será que todo mundo é canalha mesmo? É a minha pergunta, fica a minha interrogação. Ou vocês são de verdade? Que se for de verdade, nosso país está no abismo, está no buraco. Não tem jeito mesmo não. Acho que a Venezuela dá de 10-0 em nós. Lá teve um cara lá que levantou contra o Maduro, tá lutando, tem gente lutando, porque o Maduro é ditador, bandido, é traficante, procurado pelos Estados Unidos agora, segundo a reportagem que a gente assistiu. Mas nosso Brasil, cara, ninguém respeita o presidente da República, ninguém respeita os poderes constituídos. Os poderes não se respeitam entre si. Os 3 poderes não se respeitam. A gente assiste daqui, a gente sabe que não se respeita, né? Não pode falar mal, né, dos homens de Torga aí que eles mandam prender. Mas eles podem meter a colher lá na presidente da República lá, ficar dando ordem. Ou seja, quem manda no país? É o Senado? É o presidente da República ou é os nossos 11 ministros de Torga? Eu não sei quem manda mais no país. Se eles mandam até no presidente, se eles mandam até nos generais que estão aí no poder, dizendo que, se possível, buscar de vara. Bonito isso. Como que os nossos representantes têm coragem de se submeter a uma ordem dessa de um único homem? Um único homem dá uma ordem dessa e vocês executam a ordem dele, né? Cede às ordens dele, se entrega às ordens dele, faz tudo que ele manda. Nosso país está perdido. Uma coisa que me chamou a atenção também, muita atenção, cara, o exame do nosso presidente lá, o exame da Covid-19. Pela Constituição, o Bolsonaro citou isso várias vezes lá. É prerrogativa da pessoa manter sigilo. O seu diagnóstico é prerrogativa da pessoa, é pessoal. Mas lá os nossos homens de Torga lá, a pedido de um jornal de São Paulo, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, obrigou o nosso presidente a apresentar os exames dele lá, para o mundo ver. Um único homem dando autoridade, um único homem governando o nosso país, governando toda a cúpula da presidência da República. Eu acho que já passou da hora desses homens ter sangue na veia. Ou então, se entrega. É como bandidos acuados. Ou morre ou se entrega. Porque é o que nós estamos enxergando do lado de cá. A gente que está do lado de cá com a população, é o que nós estamos vendo. É como um bando de gente acuada, tentando sobreviver. Mas cedo ou mais tarde vai morrer, né? Ou se entrega ou morre. É assim que a gente está vendo hoje a presidência da República hoje. É assim que nós estamos enxergando a presidência da República, um país presidencialista, onde o presidente não tem poder nenhum, nem no seu próprio exame, seu diagnóstico de saúde, ele não tem domínio. Então, a gente não quer um país ditatorial, não é ditadura, mas precisa ter ordem, precisa ter disciplina, precisa ter respeito, onde está o respeito? Se fala tanto em Constituição, se é prerrogativa da pessoa ter o sigilo no seu documento, por que um homem torga vem e emite uma ordem e todos são obrigados a cumprir? Onde está a moral? A moral da presidência da República, o nosso presidente? Onde está a moral dos homens que compõem a presidência da República? Ah, nós temos que cumprir a lei? Então a lei é sem moral? É isso?
ela submete as pessoas à imoralidade, ao desrespeito. Isso é a lei? Acho que não. Eu acho que isso não é lei. Eu acho que está na hora. Já passou da hora. Ou o Brasil usa o punho de ferro para consertar essa nação, ou nós não teremos jeito. O nosso país não terá mais jeito. A gente sabe, eu eu tenho 68 anos. Eu e minha esposa, nós não precisamos mais votar. Mas para apoiar as eleições, nós tiramos até nosso título de novo. Porque a gente acreditava num projeto do Jair Messias Bolsonaro, que ele ia endireitar o país. E quando ele nomeou os seus ministros, homens condecorados, homens respeitados na sua instituição, generais, porque a gente mais velho sempre respeita essas autoridades. Os garotos de hoje que não respeitam. Nós temos um estatuto aí, uma fábrica de bandido, que os menores cuspem na cara do policial e fica por isso mesmo, né? Quem fez esse estatuto aí gostava muito de bandido, devia pegar e levar tudo para casa dele. Mas é uma fábrica de bandido, onde um homem de 16 anos, 17 anos, tem 1,70 m de estatura. 1,60 m, mas cospe na cara do policial. Se o policial der um tapa nele, está errado. Ele fala o que quer, né? Então é uma fábrica de bandido. É um país desmoralizado. Eu sou do tempo que o filho respeitava o pai só na forma de olhar. O pai, quando queria uma coisa, olhava para o filho e ele respeitava. Ele não precisava apanhar. Ele respeitava o pai. Mas hoje é onde ninguém se respeita. O Brasil não se respeita. Os governantes não se respeitam. A polícia faz o que pode. A justiça solta. Um país de desordem. Com essa falsa democracia chamada democracia, mas só mesmo para poder colocar o povo debaixo do jugo de cada um deles segundo os seus pensamentos, né? Se houvesse respeito no nosso país, se o governo federal fizesse um decreto, os governos estaduais obedecessem o decreto, eu acho que isso é uma questão de ordem. Agora, onde está a Constituição? Onde está a Constituição que uma instituição desautoriza ela própria, em nome dela, né? Em nome da Constituição, desautoriza a Constituição, tirando o poder da mão de quem teria o poder para dar na mão de quem deveria obedecer, que no caso são os governos estaduais e os municipais. É uma vergonha. Eu não sei aonde isso vai dar, mas se os nossos presidentes, o nosso presidente e a sua equipe tivesse sangue na veia, não é ser ditador não, gente. Não é impor também não, é cumprir a Constituição. Já tinha mudado o país. Já tinha mudado. O país não se respeita. Ninguém se respeita. Aqui todo mundo faz o que quer. Só não pode fazer nós que somos população, não podemos. Nós não podemos fazer o que quer não, porque a gente apanha, vai preso, é processado, entendeu? Perde, é multado. Você não tem dinheiro nem para comer, mas é multado. E depois só falta eles falar que é Deus e te mandar você pro inferno, porque o resto eles querem fazer de tudo com o povo. Ele está arriscado mandar muita gente pro inferno por causa disso mesmo, porque vai enraivando as pessoas começam a deixar os bons princípios. E daqui a pouco começa aí aumenta a roubalheira, aumenta os assaltos, aumenta as invasão de casa, invasão de mercado, invasão de tudo. E aí eles vão querer resolver tudo na porrada. Aí vai mandar a polícia bater, prender, né? Vai prender quem? O povo, né? Aqueles que pagam os impostos, que mantêm salário alto desse bando de vagabundo lá no Congresso, que mantém salários altos dos homens de torga lá. Eu tenho que me referir a eles, homens de torga, os juízes, né? Os homens da lei, né? Altos salários, altas festas, altos passeios, altas viagens.
Nós que compramos arroz de 15, 20 conto o quilo, que pagamos imposto, a gente compra feijão. Tem gente que pensa, não paga imposto, não paga imposto, não paga o cacete. Toda vez que você compra um quilo de arroz, você paga imposto. Toda vez que você compra um quilo de feijão, você paga imposto. Toda vez que você põe um litro de gasolina no seu carro, você paga imposto. Toda vez que você toma um cafezinho, você paga imposto. Você está pensando que você não paga imposto? Tem gente que fala, eu não pago imposto, não sou empresário, não pago imposto. Não paga uma besta que não entende. Você paga imposto de tudo. Quando você morre, você paga imposto. Porque você compra o caixão e o cara que vende o caixão paga imposto da fabricação do caixão, porque comprou a madeira, pagou imposto. Então todo mundo paga imposto. Então se você morrer, e agora o governo do estado fez uma melhora agora. Agora melhorou para todo mundo. Que se sua família morrer e deixar uma herança para você, se você tiver que fazer a transferência, você paga, era 4%, agora ele aumentou para 8%. Está morrendo muita gente, vai dar muito lucro para eles. Mandou lá para a Assembleia votar lá para o Congresso do Estado de São Paulo, aí, o Câmara de Deputado, né? Estavam votando semana passada, eu não sei o que deu nisso, que pararam de falar. Mas aumentar o imposto para quem já morreu. É brincadeira, gente? É uma piada esse país nosso, né? Aumentar o imposto de quem morreu. O cara morreu, agora ele pagaria 4%. Agora paga 8% porque ele morreu, vai deixar herança para os filhos. Cambada de desgraçado, né? Esses políticos nossos. Se Dória, então, é lindo ele, né? Com aquela calcinha justa dele, parecendo uma frutinha, né? E dizendo que mandar um projeto desse para aumentar o imposto de quem já morreu. É brincadeira, né, gente? Mas é verdade. Eu tô falando que o nosso país é uma piada. Eu não sei por que o brasileiro é passivo, é gente boa. Nós somos brasileiros, a gente é passivo, mas, pessoal, tá difícil de aturar, viu? Tá difícil. Tá muito difícil. Mas, se o Brasil for cuidado, se alguém tiver sangue na veia, e resolver mudar o país, ainda tem jeito. Mas se o presidente, seus ministros cederem todas as ordens judiciais que estão impondo contra eles, ou eles pedem conta e vão embora, entrega o país que é melhor. Entrega, vai embora. Nós não vamos decepcionar com vocês, não. Porque vocês tentaram, pelo menos. Agora, se vocês precisam tomar atitude, ou tomam atitude de homem decente, ou então, meu amigo, vai ficar igual os outros, vai ficar pior do que os outros. Entendeu? Vai ficar pior do que os outros. Porque ninguém acredita mais em ninguém. Até então apareceu alguém que o povo acreditava. E se desacreditar agora, vai piorar muito. Então, eu estou falando isso aqui numa sala de vídeo. Não sei se tem pessoas ouvindo aí, tem algumas pessoas. Mas na real, é um desabafo, né? Se alguém ouvir, ou se as pessoas que assistirem este vídeo pensar como eu, com certeza vai ter a mesma ideia do que eu tenho, do que é o nosso país hoje. É uma vergonha. Uma vergonha. Onde ninguém se respeita. Ninguém se respeita. Eu vou parar por aqui, depois eu volto a falar de novo. Eu vou falar o tempo inteiro agora. Todo dia eu vou falar umas 4 vezes por dia. Vou desabafando por aí. Vamos ver. É bom falar, já que todo mundo fala. Todo mundo faz live por aí, todo mundo faz sala de vídeo por aí. Tem ladrão falando aí. Tem ladrão falando todo dia no Facebook lá, um monte de vídeo de ladrão lá, dando opinião. Eu não sou ladrão, nunca fui, só trabalhei a vida inteira. Então posso falar também. Beleza? Tchau pra vocês.